Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos aqui com o capítulo 42 do livro Estudando a Mediunidade com Martins Peralva. Estudando a Mediunidade, capítulo 42. Ele está falando sobre materialização. Tá? São 3 capítulos de agora em diante falando sobre materialização. Hoje nós vamos falar sobre um deles. Então é aquele. Eu sempre faço alguns saltos nos parágrafos para sintetizar. Todos os fenômenos de materialização são regidos ou supervisionados por entidades elevadas, capazes de conduzir com segurança tão importantes, difíceis e perigosos trabalhos. Nenhum espírito superior, diz ele aqui, nenhum espírito superior, podemos dizer isso sem pestanejar, concorda em materializar-se simplesmente para atender à curiosidade de A ou B. Que isso fique bem claro. Viu? Essa convicção nos leva a pensar como é possível um grupo de pessoas sem um devido senso de responsabilidade ante fenômeno tão complexo dedicar-se ao trabalho de fazer sessões de materialização, como se fosse assim, por curiosidade. Outra coisa que ele fala aqui, não confundir materialização com aparição. Ele diz aqui, na aparição, a aparição é um fenômeno pelo qual o espírito é visto apenas por quem tem vidência. Já a materialização, ela é um fenômeno pelo qual os espíritos se corporificam, tornando-se visíveis a quantos estiverem nos locais das sessões. E aí é que ele diz, que uma é mais objetiva, a outra é mais subjetiva. A materialização é mais objetiva. Já a aparição ela tem um caráter mais subjetivo, porque é mais questão de foro íntimo, mediúnico. Aí ele fala, né, que as sessões de materialização exigem todo um trabalho preparatório, os mentores espirituais ali, que ele chama de supervisores espirituais, procuram fazer o isolamento do local, pedem também que os encarnados façam esse isolamento onde vai o médio de materialização fique pelo menos uns 20 metros distante da plateia, o que nem sempre é fácil, porque às vezes o ambiente era pequeno. Ionização da atmosfera, ou seja, eles eletrificam o ambiente, preparam o ambiente para aquele trabalho. A destruição de larvas e bactérias do astral inferior, que às vezes estão no local, é normal. E aí, aqui ele cita, o isolamento do local se faz por meio de extenso cordão de obreiros esclarecidos a fim de evitar o acesso de entidades inferiores que podem não somente perturbar os trabalhos, mas também afetar a pureza do material utilizado nas materializações, tais como ectoplasmas, fluidos, etc. O ectoplasma nós já explicamos, né? O ectoplasma ele é produzido nas mitocôndrias das células do corpo, uma mistura ali de prana com oxigênio, com energia eletromagnética, com a própria energia celular, aí faz ali uma espécie de metabolismo energético e cria o ectoplasma. Ele geralmente fica no próprio corpo armazenado em determinados tecidos intersticiais. Quando ocorre, o médio está em atividade, aquele ectoplasma é doado. Todo mundo produz ectoplasma. Tem os médios de ectoplasmia, que são aqueles que produzem o ectoplasma mais adequado para os trabalhos de materialização. Tá, vamos lá. Quando fala aqui, né, sobre a destruição das larvas, é feita muitas vezes por aparelhos elétricos invisíveis usados pelo plano espiritual. Uma coisa interessante, as pessoas têm o hábito de achar que os espíritos são atrasadinhos e que eles não têm equipamentos sofisticadíssimos. Os equipamentos deles são sofisticadíssimos, tá? E eles sabem das coisas tanto mais do que nós aqui encarnados. Eu lembro que uma vez uma moça desfez de uma preta velha pelo YouTube, dizendo que ela foi num terreiro receber um passe, e a preta velha falou: filha, você já fez o exame ginecológico? E a moça saiu criticando, como pode um preto velho falar de exame ginecológico como se no tempo deles, lá na escravidão, tivesse essas coisas. Então, podia não ter. Só que o que garante que aquela preta velha que indicou para aquela moça fazer um exame ginecológico não era o espírito de uma médica que veio com a roupagem fluídica de uma preto velho. Então, ela quis dizer, na verdade, que o médium estava mistificando e estava só ou não estava incorporado, e deu aquela orientação que ela considerou estapafúrdia, que não tinha nada de estapafúrdia. Estapafúrdia é a ignorância dela. Os espíritos têm muito conhecimento, sim, inclusive de coisas modernas, e utilizam-se de equipamentos que a gente nem imagina que existem. Bom, a força nervosa do médium é matéria plástica e profundamente sensível às nossas criações mentais. Esse assunto foi objeto de completa elucidação no livro Missionários da Luz,
assim sendo a sua conduta pelo leitor. Dessa obra, o capítulo sobre materializações, extraímos esses apontamentos. Como nos é dado observar, insano é o esforço dos espíritos na organização de trabalhos de materialização. Assim sendo, é justo entendamos que somente por motivos superiores os espíritos se materializam, tais como atendimento aos sofredores encarnados, no serviço de cura, e facilitar investigações científicas respeitáveis previamente planejadas pelo plano superior, ou seja, não se materializa para brincar. E aqui ele vai falando, né, sobre o ectoplasma e a desmaterialização dos espíritos, que ele fala, se o ambiente se acha impregnado de formas, pensamentos inferiores e de substâncias venenosas, estas resultantes da ingestão de alimentos grosseiros e bebidas excitantes, o ectoplasma é restituído de impurezas, afetando o aparelho fisiológico de quem, com tanta boa vontade, se ofereceu ao serviço, o médium. Então, pede-se que as pessoas participem de um trabalho de materialização, todas façam uma dieta antes. É uma dieta no sentido assim, evitar determinadas substâncias que ficam no corpo que possam atrapalhar o andamento da reunião, porque os espíritos eles utilizam ali as energias de todos os envolvidos. E, de certa forma, essas energias passam pelo aparelho psíquico e energético e físico do médium. Para quê? Para impulsionar e fortalecer e dar mais corporificação ao ectoplasma do médium. Se as pessoas ali estiverem no estado de impureza, pode prejudicar o médium, inclusive o físico do médium. Então aqui ele fala, os componentes de um grupo de materialização que funciona na base da seriedade e do respeito têm variavelmente de tomar as seguintes precauções, abstendo-se dos alcoólicos, do fumo, da bebida e dos pensamentos inadequados. Olha, eu vou garantir para você que de todos eles, todos os vícios existentes, o do cigarro é um dos mais difíceis de se libertar. Eu atendo muita gente que vem em busca de libertação de vícios, eles falam que o cigarro é barra. Então você exigir que uma pessoa deixe de fumar para participar dos trabalhos é complicado. Às vezes é uma pessoa assim, de fundamental importância para os trabalhos, você não pode alijá-la, separá-la e tolhê-la por conta do uso do cigarro. Você pode tentar ver com ela se ela consegue ficar algumas horas antes da sessão sem o cigarro e durante a sessão também sem o cigarro. Quem sabe consiga, né? Mas exigir que a pessoa não fume de jeito nenhum é complicado. É porque a alcalose usada na produção do cigarro, ela forma como se fosse uma hipnose na memória celular e a própria memória celular pede o hábito do uso do cigarro. Não é fácil. Tá? Pouco se submete a essa disciplina, pouco se submete a essa disciplina, daí os perigos que as reuniões de materialização apresentam. Claro, não tem como obrigar que as pessoas sejam, gente, santos, e mesmo assim tem santo que fuma, né? Porque Santo Inácio de Loyola, fundador da ordem dos jesuítas, tanto bebia quanto fumava, e assim foi santificado pela Igreja Católica mesmo assim. Então não pode nem dizer que você tem que ser um santo, porque tem santo que bebe e fuma. Vamos lá. Querem apenas ver os espíritos e deslumbrarem-se entre as maravilhas do fenômeno, sem tentar... aqui está falando daquelas pessoas que frequentam os trabalhos de materialização só pela curiosidade, não se preparam antes, nem durante, nem depois, e estão ali simplesmente pelo espetáculo. As materializações, antes de nos empolgarem pelo sentido fenomênico, devem constituir motivo para que, exaltando a vida imortal e nos lembrando da transfiguração, aqui ele fala da transfiguração de Cristo, façamos de nossa parte o possível para acendermos no coração a lanterna do aperfeiçoamento espiritual. Bom, para participar de um trabalho de materialização e não ter um foco, não dá um sentido para ele, apenas a materialização pela materialização, para sair dizendo eu vi, olha, é melhor nem fazer uma sessão desse tipo. É melhor nem fazer uma sessão desse tipo. É como a experiência do copo, né? Eu já participei de algumas vezes, o copo mexe mesmo, o copo anda para lá e para cá mesmo, viu, gente? Tô de brincadeira, não. O copo mexe. Mas fazer o trabalho do copo sem o foco, sem o objetivo, não pode. Não pode. E fazer sem preparo pode ser perigoso. Tá bom? Bom, por hora, nós vamos ficar por aqui, porque nós ainda temos mais 2 capítulos para falar de materialização. Isso foi praticamente um capítulo introdutório. Eu peço aí para você que se inscreva no nosso canal, divulgue o nosso trabalho, mande os nossos vídeos para as pessoas, mas mande mesmo. E peça para as pessoas se inscreverem no nosso canal, para dar uma força para a gente, tá bom? Sou o professor Hernani.
Lhe desejo muita paz, muita luz e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.